E aí, aluno da número 1, tudo bem com você? Preparado para mais uma aula? Então vem comigo aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à aula do Top 6. Você se lembra? Estados Unidos. Num primeiro momento nós trabalhamos os Estados Unidos no século XVIII, o seu processo de independência, a sua primeira Constituição e o seu primeiro presidente. Hoje vamos trabalhar Estados Unidos no século XIX, a expansão territorial americana, a formação do país Estados Unidos da América como tal e a Guerra Civil Americana. Tá preparado? Então vem comigo! Estados Unidos da América. País que teve a sua independência declarada lá em 1776. Sua primeira Constituição é de 1787. E seu primeiro presidente, George Washington, de 1789. Os Estados Unidos, quando tiveram seu processo de independência, eram formados por 13 estados, as antigas 13 colônias inglesas. Nessa aula de hoje, a gente vai para o século XIX. Vamos falar que esse país cresceu, expandiu, conquistou, para chegar ao que hoje nós vamos ter em 50 estados americanos. Então, eu começo te chamando a atenção para uma imagem. Uma imagem que foi produzida no século XIX, inclusive, no próprio século do qual a gente está tratando. Uma imagem de 1872 que cai com frequência nas provas de vestibulares e concursos em geral. Uma imagem pintada por John Guest, chamado Progresso Americano. Ela trata muito do assunto da aula de hoje, inclusive. Nós temos aqui centralizado uma figura cândida, divina, seria uma deusa, a deusa Colômbia, a deusa do progresso, carregando aqui o telégrafo como uma representação desse progresso. Note que do lado direito da pintura, ela está clara, uma pintura clara. Já do lado esquerdo ainda escura, como se aqui essa deusa estivesse levando o progresso para o oeste. Nós temos aqui algumas embarcações, o navio a vapor, que foi muito importante, as navegações pelos rios americanos para essa conquista do território do oeste. Nós temos uma locomotiva, nós temos cavalos, tivemos os búfalos, alguns índios nativos americanos sendo afugentados. Isso também acaba sendo uma consequência desse processo de expansão que se dá no século XIX. Então, essa imagem vai pautar o nosso assunto da aula de hoje, o progresso americano. E para a gente começar a falar desse progresso americano, a gente vai falar da chamada Conquista do Oeste, ou também vulgarmente chamada de Marcha para o Oeste. Note, os Estados Unidos tinham 13 estados, as antigas 13 colônias, localizadas ainda lá na costa leste, na costa atlântica. Agora a gente vai ver de que maneira os Estados Unidos se compuseram como um território que alcança esses dois oceanos, de leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico. Depois da independência dos Estados Unidos, portanto, nós tivemos esse intuito americano, dos seus primeiros presidentes, em justamente suprir algumas necessidades financeiras causadas justamente pelas guerras de independência, pelas guerras contra a Inglaterra. Então, as décadas iniciais de formação dos Estados Unidos não foram interessantes. A princípio, os Estados Unidos ainda era, portanto, um país pequeno, acanhado, na parte centro-norte de pequenas propriedades, na parte sul de grandes propriedades produtoras ali de tabaco, de algodão, mas ainda um país que estava engatinhando como tal. Os projetos presidenciais, portanto, vislumbravam, portanto, a conquista do Oeste, a saída para o Pacífico. E é nesse contexto que se dá, portanto, o que a gente vai chamar de Marcha para o Oeste. Acompanhem comigo o que vem a ser essa Marcha para o Oeste, do litoral para o interior, até alcançar um outro litoral. Essa é a parte mais interessante da nossa aula de hoje, entender quais foram os fatores que impulsionaram essa conquista do Oeste, quais foram os fatores que acabaram impulsionando a conquista da costa pacífica. Por exemplo, quais seriam? Olha que legal, acompanha aqui, aluno da número 1, olha que interessante.
foram em pequenos navios pelos rios Mississippi e Missouri. Então, nós temos esse processo que se dá também via fluvial, pelos rios, um processo extremamente interessante nos navios que foram introduzidos já a vapor nessa época. Mas só navegação, professor? Não. Temos também as carroças. Nós temos os cowboys, muito comuns na história estadunidense, não é mesmo? Os cowboys que vinham para tocar o seu gado, o gado bufalino, principalmente, deslocando esse gado da região leste para centro-oeste, né, para alcançar o oeste distante, o far oeste, ou o oeste central, o middle west. Ou seja, temos também o papel dos cowboys como importantes desbravadores. Vale lembrar, inclusive, que foi o gado o primeiro a alcançar a costa oeste, tá bom? Anota isso. Mas só isso? Não. Temos também um impulso muito importante. Vamos lembrar que os Estados Unidos se formaram inicialmente a partir de grande fluxo de puritanos, que são os calvinistas ingleses, e também de judeus. A nação americana, a nação norte-americana, estadunidense, é formada por um grupo muito grande de judeus, provenientes principalmente das perseguições religiosas que aconteciam na Europa. E é justamente numa doutrina de origem judaica que nós temos o Destino Manifesto, a doutrina do Destino Manifesto, uma crença que acabou impulsionando o estadunidense a expandir, a conquistar o Oeste. Acreditava-se, portanto, que os norte-americanos eram escolhidos por Deus para levar justamente para o Oeste a civilidade, a civilização, o progresso. Eu retomo mais uma vez aquela pintura de John Guest, de 1872, o Progresso Americano, onde você nota de forma centralizada uma figura angelical, quase que santa, sagrada, divina, levando o progresso para o oeste, afugentando a escuridão, trazendo a claridade do progresso. Interessante que isso é baseado no Destino Manifesto, tá? Atente-se para isso, uma concepção, portanto, religiosa de um povo escolhido para levar a civilização aonde ela não alcançava ainda. Para formar esses Estados Unidos, nós temos também um processo muito interessante de imigração. Os Estados Unidos da América são formados a partir de milhões de imigrantes. Temos aqui entre os anos de 1820, ainda no século XIX, até o século XX, por volta ali de 1930, a imigração de milhões de pessoas para ocupar as terras devolutas, os espaços vagos, vazios dentro do território americano. As terras que eram conquistadas, nós temos uma lei de terra que acaba fomentando a ocupação de terras conquistadas, fomentando a ocupação de terras ocupadas. Há um incentivo, há um subsídio por parte do Estado americano justamente para impulsionar essa ocupação. Aqui temos então cerca de 42 milhões de imigrantes que entre o século XIX e o século XX migraram para os Estados Unidos. Temos aqui italianos, irlandeses, nós temos alemães, ingleses, em grande quantidade migrando para ocupar essas terras. O objetivo desses imigrantes? Fazer a América. Eles vinham em busca de melhores condições, em busca de uma esperança, de trabalho, de possibilidade de ocupar terras. Sabe aquela esperança que você tem de mudança, de transformação positiva? Pois era isso que moviam esses estadunidenses, era isso que movia esses imigrantes que vinham para essa terra cheia de oportunidades. Imagine você um governo que te impulsiona a ocupar terras, que te doa terras em caso de ocupação e de prosperidade nessa terra. Isso atrai as pessoas para fazerem essa tal de América. Trabalhavam nas indústrias do norte e nas terras do centro-sul. Entenda que nós temos também a região do centro-sul, que era uma região agrícola, uma região ainda com base de plantation, mão de obra escrava. E isso, inclusive, vai nos levar a um outro ponto do século XIX, que talvez seja um dos pontos mais importantes da história. Aguarde um pouquinho aí. Então, esses imigrantes eram alocados em várias funções, de operários a
proprietários de terra, vieram e fizeram prosperar essa América do Norte. Os territórios conquistados no Oeste, anote isso, ou foram comprados, como é o caso do estado da Louisiana, que foi comprada da França pelos Estados Unidos, ou muitos deles também foram conquistados mediante guerra. Um dos países que mais sofreu com a anexação de territórios estadunidenses foi o México, que perdeu mais de 40% do seu território original. Então nós temos aqui vários territórios no Oeste que foram comprados, no caso a região Florida, a Flórida também foi comprada da Espanha. Temos a região do Texas, a região do Texas foi anexada do México, a região de Oregon cedida pelos ingleses e a região da Califórnia também conquistada do território mexicano. Lembrando que a Califórnia é um território extremamente rico. Hoje, se a Califórnia, que é um dos 50 estados americanos, declarasse a sua independência em relação aos Estados Unidos, já nasceria como a 7ª potência econômica do mundo. Então imagine a riqueza proveniente do Vale do Silício, mas isso aí já é uma outra história. Inclusive, um território adquirido do Império Russo, o território do Alasca, foi adquirido em 1867 do Império Russo. Então, aqui se configura o território americano no século XVII, compreende? Mas e esse território, como ele surgiu? Jefté, ele surgiu unificado? Ele surgiu conciso? Não surgiu conciso. Haviam várias diferenças entre o norte e o sul. E é por isso que ainda no século XIX nós temos o acontecimento de uma das guerras mais impactantes de todo o século XIX. A chamada Guerra Civil Americana, ou também conhecida como Guerra de Secessão. Você sabe o que significa secessão? Significa separação. É uma guerra separatista. Vamos entender qual é o contexto? Nós tínhamos nessa época divergências econômicas e sociais entre a região do Centro-Norte e a região Sul dos Estados Unidos. O Centro-Norte era industrial, predominava mão de obra livre, assalariada. O Sul, agrário, predominava mão de obra escrava, negra. Ainda não havia a abolição nessas regiões. Até porque lembre-se que a Constituição dava autonomia aos estados para legislarem, inclusive, assuntos relacionados à escravidão, à libertação desses escravos. Então, pasmem, dos estados americanos, tinha alguns estados que tinham escravidão, outros a mão de obra escrava já tinha sido abolida. Sim, então nós tínhamos essas divergências muito enraigadas até então, no século XIX, dentro dos Estados Unidos. Ok? E aí? A gente chega no ano de 1860, quando em 1860 é eleito nos Estados Unidos Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele atendia aos interesses industriais da região Centro-Norte. Seu principal oponente, Jefferson Davis, que atendia aos interesses dos estados do Sul, perdeu as eleições. Ao perder as eleições, Abraham Lincoln, sendo o vencedor desse processo eleitoral, ele tentou unificar o território americano de uma maneira que os Estados Unidos viessem a prosperar. Seu oponente derrotado, Jefferson Davis, começa, portanto, com o intuito de unir estados divergentes a Abraham Lincoln. É nesse momento que, a princípio, 7 estados do Sul declaram-se separados dos estados do Norte, formando o que nós chamamos de Estados Confederados da América. É como se fosse um novo país com diretrizes que tinham na escravidão a sua base e que tinham em Jefferson Davis o seu principal representante, o país dos Estados Confederados da América. Mas é óbvio que Abraham Lincoln, como presidente de uma nação que prosperava, não permitiu esse processo de separação. Portanto, o que a gente chama de Guerra de Secessão foi uma guerra de separação ou de tentativa do Sul em relação ao Norte, por divergências relacionadas a fatores econômicos e sociais, e tendo como base
a questão abolicionista. A guerra começa em 1861, foi uma das mais violentas guerras do século XIX, sem sombra de dúvidas. Se estende até 1865. Abraham Lincoln, representando o presidente da maior parte dos estados americanos, que ficaram conhecidos como os Estados da União, ele, em 1862, através de uma emenda constitucional, aprova junto ao Congresso americano a definitiva abolição da escravidão nos Estados Unidos. Em 1862, Abraham Lincoln ganha um grande reforço para os Estados da União. Os ex-escravos, que agora lutavam na Guerra Civil não só por sua libertação, mas também por sua integração dentro dessa nação que agora não os admitia mais como escravos. Essa guerra custou milhares de vidas, inclusive a própria vida de Abraham Lincoln. Em 1865, Abraham Lincoln é assassinado por um manifestante sulista que discordava do seu projeto abolicionista. A guerra havia terminado. Os Estados Unidos tinham mantido a sua unidade, mas um presidente americano era vítima das consequências que a guerra traria. O racismo, a discriminação e outros problemas serão também consequências. Esse negro que ganhou a sua liberdade, ele não foi imediatamente introduzido. Várias e várias leis excluíam esses ex-escravos ou de origem negra americanos. Vários, mas esse é um assunto para depois. Vamos falar desse Abraham Lincoln, esse que foi um dos mais impactantes, portanto, presidentes dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, olha que frase interessante, chegou o tempo em que percebi que a escravidão deveria morrer para que a nação pudesse viver. Esse era, sem sombra de dúvida, o principal intuito, a sua principal bandeira. Abraham Lincoln era abolicionista moderado, defensor da indústria, representante de um norte industrial extremamente progressista e defensor da unidade americana. Uma das frases que mais aparece em prova de vestibular, citadas por Abraham Lincoln às vésperas da Guerra Civil, ele diz que não se pode ter uma casa dividida. Ou ela é toda escravista, ou ela é toda abolicionista. Foi assassinado em 1865. Mas aqui começa uma nova etapa da história estadunidense, que a gente vê num próximo momento, ok? Aluno da número 1, muito obrigado, viu? Fique bem e até a próxima. Abraço!